Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus os sejam plenamente e abundantemente multiplicadas. Nós voltamos aqui para o nosso momento devocional e eu quero convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia aí no livro dos Salmos, no Salmo de número 118. Abra aí comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 118, e eu vou fazer a leitura do verso 24, que é o texto para nossa instrução e reflexão neste momento devocional. Salmo 118, verso 24, a Escritura nos diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quero convidá-lo para um momento de oração ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nosso Redentor e Supremo Pastor. É por Ele, por sua mediação, intercessão, por seu sacrifício eterno, perfeito e suficiente que nos aproximamos do trono da tua graça nesta hora, para te pedir que nos encha do teu conhecimento e contentamento, a fim de que a passagem lida seja um instrumento da graça na nossa vida. Nós que já temos uma aliança contigo e que carecemos tanto do aperfeiçoamento do nosso ser e caráter, mas nós queremos te pedir também, por esta pessoa que agora acessa esta mensagem sem uma aliança contigo, a fim de que o Senhor lhe abra o coração e a capacidade de entendimento para a compreensão da verdade que será exposta, a fim de que o Senhor derrame conhecimento da verdade. E de uma forma especial, meu Senhor, nós te pedimos convicção de pecado, para que haja transformação e mudança, e para que Cristo, nosso Redentor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, não são poucas as pessoas que nesse período de pandemia do coronavírus mergulharam numa condição de uma emoção ou das suas emoções depreciadas. São muitas as pessoas e famílias que têm convivido neste período com pessoas que estão mergulhadas numa condição de depressão, porque passaram a viver uma condição de ansiedade. Alguém já afirmou acertadamente que há um abismo temporal que separa a depressão da ansiedade. Enquanto a depressão tem como um dos fatores de instalação e desenvolvimento o excesso do tempo pretérito, que nós conhecemos como passado, a ansiedade é caracterizada, meu querido irmão e amigo, pelo excesso do futuro. Nos dois casos, podemos dizer, o remédio mais eficaz para a cura é o tempo presente, no modo indicativo, na voz ativa, cujo sujeito da ação é a própria pessoa. Meu querido irmão e amigo, o Salmo 118 descreve as tribulações do salmista, que são perfeitamente aplicáveis à pessoa do nosso Redentor, o Senhor Jesus, e por isso nós podemos definir esse salmo como um salmo messiânico. Assim como o salmista foi odiado em sua missão, perseguido por seus oponentes sem uma causa, o Senhor Jesus Cristo também o foi. Muitos o odiaram sem causa e o fizeram sofrer, e o expuseram à dor, e o expuseram à angústia, à calúnia e vergonha da ultrajante morte de cruz. Meus irmãos, este salmo, o Salmo 118, que é um salmo messiânico, ele está dividido em duas estrofes. Na primeira, versos do 1 até o 18, nós encontramos o relato em primeira pessoa, no qual o salmista declara que bom é confiar no Senhor. A segunda estrofe, veja aí na sua Bíblia, Salmo 118, verso do 19 ao 29,
nós encontramos o salmista discorrendo acerca da vinda do Messias e consequente estabelecimento do seu reino. Meus irmãos e amigos, o Salmo ou registro do Salmo 118 em seu contexto sociocultural revela como o salmista havia aprendido a viver um dia de cada vez. Se assim não fosse, ele estaria com a sua mente carregada de um passado recente, de uma relação de desafeto e perseguição que lhe causou muitas experiências traumáticas. Se considerarmos, meus queridos irmãos, a possibilidade de que tenha sido Davi, o compositor desta linda poesia, e levarmos em consideração as experiências vividas no seu relacionamento com Saul, as exposições em meio aos perigos de morte, no escopo de uma atmosfera de lisura ética, moral e espiritual do rei Davi, as próprias recordações de tentativas de violência em um passado tão próximo, cuja magnitude e diversidade o teriam ceifado. Se o Senhor não tivesse visitado o seu servo de forma providente, nós chegaremos facilmente à consciência de que o salmista de fato rompeu com os traumas do passado e viveu plenamente um dia de cada vez. Daí a declaração nesse salmo, Salmo 118, verso 24 do salmista: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Meus queridos irmãos, de fato há uma dificuldade, podemos dizer, muito grande do ponto de vista da produção literária ou do discurso, quando se utiliza os pronomes demonstrativos esse e este. Esse se refere ao que está distante, aquilo que geralmente é utilizado para objetos que estão próximos da pessoa com quem se fala. Em relação ao tempo verbal, é geralmente utilizado ou no passado ou no futuro. Este tem relação com a coisa designada, seja no espaço ou no tempo, e é comumente utilizado a fim de enfatizar, de chamar atenção para alguma coisa. Já em relação ao tempo verbal, este é associado ao presente. Daí a afirmação do salmista: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Meu querido irmão e amigo, a expressão este é um convite ao rompimento com o passado. Podemos dizer que esta expressão também nos convida a romper com o saudosismo. Via de regra, o saudosismo tem conduzido muita gente à depressão. Os dramas, os conflitos, os desafetos, os dissabores e as perdas, os lutos que não são deixados para trás, podem de fato conduzir alguém aos lugares mais dramáticos, às experiências mais dramáticas da vida humana. É necessário, meu querido irmão e amigo, compreender que a história, em sua concepção estática, ela é imutável. Ou você muda sua relação com o seu passado, ou ele gradativamente vai lhe destruir. Ele vai tirar a sua alegria, ele pode tirar a sua esperança e até mesmo o seu contentamento. Lembre-se, Davi conviveu com muitas decepções no seu passado, contudo aprendeu a viver um dia de cada vez. Daí a expressão:
Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Lembre-se que a ideia inerente ao pronome este tem relação com a coisa designada, seja no espaço ou no tempo. A expressão este é comumente utilizada a fim de enfatizar, de chamar atenção para alguma coisa. Eu quero lembrar você, já que lhe falei, que em relação ao tempo verbal, este está associado ao presente, daí a consciência do salmista. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. À proporção que lemos essa passagem, percebemos que Davi está convidando seus leitores a alegrarem-se e a regozijarem-se intensamente, ainda que as coisas não estivessem boas. Portanto, a ordem era para se alegrar, a ordem era para romper com o passado. Mas perceba que o texto bíblico de nossa reflexão de hoje também tem um apelo ao rompimento com as expectativas exageradas do futuro. Assim como há muitas pessoas depreciadas em suas emoções por excesso de passado, há uma legião de outras pessoas convivendo com ansiedade por excesso de futuro. E é importante então percebermos que este estado emocional depreciado, essa condição de descontentamento, esta condição de desafeto com a sua realidade, pode ter tanto uma experiência de um passado que tem gerado no coração das pessoas a tristeza, a angústia, mas como isso também pode ser o excesso de futuro que muitas vezes toma o coração de muitos. Meus queridos, acerca desse mal incontido e devastador, definido por ansiedade, a Bíblia apresenta muitos antídotos. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, lá no capítulo 12, a partir do versículo 22 e até o versículo 31, você vai perceber comigo que Jesus tratou da condição de ansiedade dos seus discípulos. E a ansiedade é um dos temas que marca a Escritura e que está cheia de referências, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Especificamente, o Novo Testamento, nos Evangelhos, nós temos uma carga de informações voltadas para a cura da ansiedade, sobretudo nos lábios da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. E veja como ele cuidou das emoções dos seus discípulos. Veja aí, acompanhe a leitura de Lucas, lá no capítulo 12, a partir do versículo 22 até o 31, o que foi que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele disse assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva
que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não deis, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos que estavam vivendo de maneira a desenvolver ansiedade. Se você continuar folheando a Escritura, você vai perceber que no texto correlato a este de Lucas, no Evangelho de Mateus, revelando o conhecimento que tinha do coração dos discípulos e o quanto eram propensos ao excesso de futuro e à sujeição aos riscos inerentes à ansiedade, o Senhor Jesus os advertiu. Veja, Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus queridos, de fato, em meio às adversidades enfrentadas, o salmista nos propõe nesta pequena passagem 3 grandes desafios, e eu quero desafiar você também. Primeiro, a desvinculação com os fatos do passado que tem prejudicado o presente e por vezes tem levado muitos à depressão, pode levar você também. É necessário então compreender que os fatos do passado são estáticos, eles vão permanecer como de fato são. É necessário então romper com essa relação de passado e compreender a importância de que você possa viver o dia presente. É por isso que o salmista disse: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Em segundo lugar, meu querido irmão e amigo, é necessário romper com o excesso de futuro que empurra as pessoas à ansiedade. Eu acredito que nós estamos vivendo um período da história da humanidade em que as pessoas deveriam aprender o desafio de viver um dia de cada vez. Meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Qualquer um de nós, qualquer um, independentemente de idade e de condição econômica, social ou intelectual, pode ser afetado pela pandemia do coronavírus, pode vir a enfermar e pode vir a morrer. Portanto, por que viver esse estado de ansiedade tão grande por uma situação que você nem sabe se você vai viver? Portanto, por que viver demasiadamente ansioso pelo dia de amanhã, quando o salmista disse que este é o dia em que nós devemos ter alegria, que esse é o dia em que nós devemos ter contentamento, esse é o dia que nós devemos ter prazer em Deus, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas quero lhe desafiar então a aprender com o salmista. Lembre-se, ele rompeu com o passado, ele entendeu que o passado é estático, que ele não ia mudar e que ele precisava redefinir, ressignificar a sua relação com o seu passado. Lembre-se, ele rompeu com as expectativas demasiadas de futuro que levam as pessoas à ansiedade e à necessidade, então, que nós precisamos ter agora, de uma terceira lição, é de ter satisfação com o fato de estarmos vivos em meio a esse estado ou esse quadro generalizado de luto. Para os 3 desafios postos aqui, meu querido irmão e amigo, o desafio ou o remédio é absolutamente o mesmo: satisfação e contentamento com o presente. Por isso, nós precisamos aprender com o salmista que disse:
Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu quero concluir esta breve reflexão convidando você a refletir sobre tudo quanto você ouviu aqui. Você não vai mudar o seu passado. Ele vai continuar sendo o que foi. Aquelas experiências traumáticas, aquelas coisas danosas que eventualmente afloram na sua mente, elas não vão mudar. O que precisa mudar é a sua relação com o seu passado. Você precisa romper com as coisas do passado que lhe trazem angústia, que lhe trazem dor, que dilaceram a sua alma, que afetam a sua alegria, o seu contentamento. Então eu quero desafiar você, rompa com isso, que tem trazido tristeza e dor ao seu coração. Mas eu quero dizer para você também, concluindo esta breve reflexão, não ande ansioso pelo futuro. Você não sabe quantos dias você tem, você não sabe quando é que Deus vai mexer lá no trono da sua graça, o calendário, e lhe promover a eternidade. Portanto, por que essa ansiedade com o futuro? Seja grato por hoje, tenha contentamento, tenha alegria por esse dia, tenha prazer em Deus, e assim você viverá como salmista, tendo fatos do passado anulados e sem nenhuma expectativa do futuro, muito embora sendo providente. Deus, pois, abençoe a sua vida e a sua casa e aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar mais uma vez, concluindo esta breve reflexão. Lembre-se o que o salmista falou. O dia de hoje, o dia presente, é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Vamos fazer uma oração concluindo essa breve devocional. Meu Senhor, há muitas pessoas vinculadas ao seu passado, pessoas que não conseguem viver o presente, que cultivam ódio no coração e que nutrem relações de desafeto por fatos estáticos que não mudarão. Nós queremos te pedir libertação para as pessoas que no presente, vinculadas ao passado, sofrem os danos daquilo que não poderá mudar. Nós queremos te pedir que o Senhor lhes dê a capacidade de ressignificar o seu presente e aquilo que lhe ocorreu, compreendendo que absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Por isso, derrama graça ao coração dessa pessoa, a fim de que ela rompa com todas as coisas que no seu passado trazem dor e angústia ao seu tempo presente. Mas nós queremos te pedir também, meu Senhor, por aquelas pessoas que têm vivido o excesso de futuro e por isso têm mergulhado no estado de ansiedade ao ponto de terem que tratar disso de forma medicamentosa. Meu Pai, em nome de Jesus, dar-lhes a capacidade de conviver com a realidade do nosso tempo, dos nossos dias, dar-lhe a capacidade de compreender, meu Senhor, a necessidade de viver um dia de cada vez e de ter contentamento e alegria no Senhor, para que não somente o seu estado emocional seja restaurado, mas que esta restauração traga bênção à sua vida, à sua família e às suas relações. Que o Senhor faça isso para a tua glória, tua honra e o teu louvor, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida e a sua casa, meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus.